Olá, mais um vídeo sobre visualização em ggplot2. Hoje nós vamos ver boxplots. Carregamos aqui o nosso dataset, ainda estamos trabalhando com horas de sono dos mamíferos. De novo, vamos querer visualizar o total de horas de sono por dia de cada mamífero. Nós já fizemos isso com gráficos de dispersão e com histogramas. Hoje nós vamos usar boxplots. Mas antes de entrar em boxplots, precisamos aprender o que é mediana, o que são quartis. Vamos começar vendo um vetor com todos os valores da coluna sleep total. Eu pego o dataset sono, uso o comando pull para puxar a coluna de sleep total e ordeno em ordem crescente. Peço para mostrar o vetor e temos aqui os 80 e poucos valores em ordem crescente. Nós queremos saber qual é a mediana deste vetor. A mediana é o valor que está no meio, pela posição, não pelo valor. Se eu quiser saber quantos valores nós temos, basta usar o comando length. De fato, temos 83 valores. Eu posso simplesmente pedir o elemento que está no índice que corresponde à metade do tamanho do vetor. 83 dividido por 2 vai me dar 41,5. O R vai arredondar isso para 41 e vai me dar o valor que está na posição 41 do vetor, que é o 10,1. Um desses 10,1 aqui, não sei exatamente qual. Este valor é a mediana. Isso significa que 50% dos animais têm 10,1 ou menos horas de sono e 50% têm 10,1 ou mais horas de sono. É claro que nós não precisamos fazer isso manualmente deste jeito. O R tem uma função que me dá a mediana de um vetor qualquer, um vetor numérico qualquer. Assim como eu fiz com a metade, eu posso querer fazer isso com outras posições. Por exemplo, qual é o elemento que está exatamente em 1/4 da fila? Eu vou indexar o vetor com o comprimento do vetor dividido por 4. A mediana é o elemento que está bem na metade, então eu indexo com o comprimento sobre 2. Eu posso também querer saber qual é o elemento que está na posição que corresponde a 75%. 3 sobre 4. Eu consigo estes valores, 7, 10,1 e 13,7. Isso significa que 25% dos animais dormem 7 horas ou menos, 50% dos animais dormem 10,1 horas ou menos e 75% dos animais dormem 13,7 horas ou menos. De novo, eu não preciso indexar este vetor manualmente. O R tem uma função chamada quantile, que me dá os quantis que eu pedir. 0,25 é o 25%, 0,5 é 50%, é a mediana, e 0,75, 75%. Estes quantis são chamados de quartis, porque eles correspondem exatamente a 1/4, 2/4 e 3/4. Eu peço para o R calcular, na verdade o cálculo do 25% do primeiro quartil é um pouco diferente do que simplesmente indexar o comprimento dividido por 4, porque 83 não é divisível por 4, então os valores não deram exatamente iguais.
E o R ainda coloca esses nomes bonitinhos nos elementos do nosso vetor, retornado pela função quantile, me dizendo então, o primeiro quartil é 7,85, o segundo quartil coincide com a mediana, o segundo quartil sempre é a mediana. E o terceiro quartil é 13,75. Não muito longe do que a gente fez manualmente ali. Percebendo que a mediana não é a mesma coisa que a média. Se eu pedir a média deste vetor de horas, o resultado é 10,43 horas. Um valor diferente da mediana, que é 10,10. Na verdade, o R tem uma função que faz tudo isso de uma vez só. É a função summary. A função summary me dá, em relação ao vetor horas, o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, a média, para eu comparar com a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Se você entendeu o que são quartis, agora nós podemos ver o que é um box plot. Um box plot vai resumir os valores dos quartis e vai nos dar um pouco mais de informação, que eu já vou explicar. Eu pego o nosso conjunto de dados, sono, envio para a função ggplot com a estética que diz que o eixo vertical corresponde ao total de horas de sono e jogo uma geometria boxplot em cima. O resultado é este. Vou fazer alguns ajustes aqui antes de explicar o que é esse gráfico. Em primeiro lugar, a escala do eixo X não precisa dessas marcações. Não existe nenhuma informação no eixo X. Então eu vou pedir para que o eixo X não tenha nenhum tique. Eu faço isso passando o valor especial null para os breaks. Agora, você vê que não existe mais nenhuma informação no eixo X. Além disso, eu quero que o eixo Y tenha os ticks em múltiplos de 2. Para isso, eu uso o comando scale y continuous e coloco como breaks aquela sequência que vai de 0 a 20 com espaçamento de 2 em 2. Agora está melhor. Também não gosto dessa caixa em branco, não. Eu vou colocar um preenchimento de cinza. Melhor assim. O que o boxplot nos mostra? Dentro desta caixa nós temos essa linha horizontal mais grossa em 10, alguma coisa, que corresponde à mediana que nós já calculamos antes. A linha horizontal mais baixa, está um pouco abaixo do 8, corresponde ao primeiro quartil. E a linha horizontal, que é o topo da caixa, corresponde ao terceiro quartil, 13,75. Então a caixa vai do primeiro quartil até o terceiro quartil. 25% dos elementos estão abaixo da caixa, 25% dos elementos estão acima da caixa. Então a caixa corresponde aos 50% dos valores que estão no meio. 50% dos valores estão dentro desta caixa e a mediana está aqui na linha horizontal dentro da caixa. A mediana não precisa ficar necessariamente no meio da caixa. A mediana estar um pouco mais para baixo significa que os valores acima de 50% estão mais espalhados. E os valores abaixo de 50% estão um pouco mais aproximados, menos variação embaixo.
Estas linhas verticais que saem da caixa são chamadas de bigodes, por algum motivo pitoresco. Você lembra que em um vídeo anterior nós fizemos o gráfico de frequência acumulada, também chamado de ogiva. Está aqui a ogiva do lado direito e o nosso box plot aqui do lado esquerdo. Esses dois gráficos têm basicamente a mesma informação, sendo que o box plot é um pouco mais fácil de interpretar. A mediana, 10, alguma coisa, corresponde à linha em que a curva da frequência acumulada está em 50% de altura, 10, alguma coisa. O primeiro quartil, abaixo de 8, corresponde aos 25%. Aqui, este ponto aqui é um ponto que tem o x igual a 7, quase 8, que é o primeiro quartil. O terceiro quartil corresponde ao ponto em que a curva da frequência acumulada chega à altura de 0,75, quase 14. E o valor mínimo e o valor máximo estão aqui. É o ponto em que a curva da frequência acumulada, no mínimo, sobe acima de 0 e no máximo é o ponto em que a curva da frequência acumulada chega a 100%. Agora eu vou fazer uma coisa interessante com o nosso box plot. Eu vou acrescentar uma estética no eixo X, que vai ser a dieta. A estética do eixo Y continua igual, horas de sono, a geometria box plot e a escala do eixo Y de 2 em 2, a partir do 0 até o 20. Quando eu coloco a estética no eixo X, eu peço, na verdade, para o R gerar vários box plots lado a lado, um box plot para cada dieta. E é isso que acontece. Aqui nós podemos ver a distribuição de horas de sono para cada tipo de dieta. Os carnívoros, mediana, 10, alguma coisa, o mínimo e o máximo, primeiro quartil e terceiro quartil, só para os carnívoros. Os herbívoros, a mediana é praticamente a mesma, mas o primeiro e o terceiro quartil são diferentes do primeiro e terceiro quartil dos carnívoros. Para os insetívoros, nós temos uma mediana bem mais alta, 18 horas de sono. E o primeiro e terceiro quartis também bem mais altos. Os onívoros, o box plot é diferente dos outros, é bem mais estreito, e eu vou explicar o que significam esses pontos aqui já já. E você lembra que existiam animais que não tinham informação de dieta no conjunto de dados. Esses correspondem a este box plot para a dieta NA. O que acontece aqui no gráfico dos onívoros? O primeiro quartil e o terceiro quartil são relativamente próximos um do outro. 50% dos animais estão aqui dentro desta caixa. A diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil é o que nós chamamos de intervalo interquartil. Em R existe uma função para calcular um intervalo interquartil, que se chama IQR. Aqui eu pego o dataset, filtro só com os onívoros, puxo a coluna de total de sono e envio para a função IQR e vejo que a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil é de menos de 2 horas. Então, a altura desta caixa aqui é menos de 2 horas. Os animais que têm menos do que a quantidade de horas de sono do primeiro quartil estão aqui neste bigode. Já os animais que têm o número de horas de sono maior do que o valor do terceiro quartil estão muito longe do terceiro quartil. No gráfico de caixa, no box plot, o R só inclui no bigode aqueles elementos que estão no máximo a uma distância de 1,5 o intervalo interquartil. Acima do terceiro quartil
e abaixo do terceiro quartil. Repetindo, o bigode só inclui os elementos que estão próximos da caixa. E o que é próximo? 1,5, o valor do intervalo interquartil. O intervalo interquartil nesta caixa aqui é de aproximadamente 2. Este animal tem 15 horas de sono, tem uma diferença muito grande do terceiro quartil, que é menos do que 11 horas de sono. Lembrando que o intervalo interquartil é de 2 e 1,5 vezes 2 é 3, só os animais com uma distância de no máximo 3 horas acima do terceiro quartil apareceriam no bigode. Os animais que têm uma distância maior aparecem como pontos isolados. Estes pontos isolados são os chamados outliers, valores discrepantes, valores extremos. Ou seja, no grupo de animais onívoros existem 4 animais que estão muito destacados do restante. As outras categorias de dieta não têm outliers. Nós podemos sobrepor mais informação ainda aqui nos box plots. Eu vou agora sobrepor uma geometria de pontos com uma cor diferente, azul, e com a transparência de 0,3. O que o R faz é sobrepor os pontos no lugar certo, na coluna da dieta e na altura correspondente ao número de horas de sono. Com isso, nós conseguimos ver bem o que está acontecendo dentro de cada caixa. Você vê que na coluna dos insetívoros só existem 5 animais. Por isso que a caixa é tão diferente das outras. São 5 animais, é uma amostra bem pequena e eles estão bem espalhados. Por isso a caixa ficou tão grande. A mediana ficou bem longe do meio. O grupo dos onívoros, você percebe aquilo que nós falamos sobre os outliers. Muitos animais estão aqui concentrados em torno destes valores. Estes 4 aqui estão mesmo afastados do restante, eles são outliers. Agora eu vou colocar mais informação ainda. Eu quero desenhar as médias de cada grupo. Para isso eu acrescento uma camada usando o stat. Uma estatística específica que me dá o sumário dos grupos em relação a alguma função. A função que eu peço é a função média. Toda stat está relacionada a uma geometria e vice-versa. Toda geometria está relacionada a uma estatística. Tanto faz você acrescentar a stat ou a geometria. Nós vínhamos acrescentando as geometrias porque é mais intuitivo. Aqui eu acrescento uma stat e digo que eu quero que ela apareça como pontos. Pontos vermelhos. A forma dos pontos não vai ser círculos, mas sim um X e o tamanho um pouco maior e o traço um pouco mais grosso. Quando eu faço isso, é gerado este gráfico maravilhoso, onde além dos pontos aparece o X vermelho, marcando o lugar da média de cada grupo. Para os carnívoros, a média praticamente coincide com a mediana. Para os herbívoros, a média está abaixo da mediana. Isso acontece porque os valores abaixo da mediana estão mais espalhados, existe uma distância maior. Nos insetívoros, isso é drástico, a média está muito abaixo da mediana. Nos onívoros, a média está muito acima da mediana. E aqui aquela coluna dos animais que não tem dieta, não tem formação de dieta, a média está próxima da mediana, um pouco abaixo. Por que a média pode ficar tão distante assim da mediana? Principalmente se houver valores
muito distantes da mediana. Mais tarde nós vamos ter um vídeo só sobre medidas, mas dá para adiantar a ideia de por que a média e a mediana podem ser tão diferentes. Imagina que nós temos aqui um dataset com 7 valores. Chamei o dataset de receita. Imagina que são as receitas de 7 pessoas diferentes. São pessoas que ganham salários de 1, 2, 2, 3,5, 1, 4 e 1. E você quer calcular as estatísticas importantes deste conjunto de dados. Você tem que a média e a mediana são bem próximas, 2 e 2, quase 1. E aí, de repente, chega neste grupo o Bill Gates. O Bill Gates é um cara muito rico. A receita dele é de 10 mil em vez de 1, 2. Nós acrescentamos o Bill Gates ao nosso conjunto de dados. E agora vamos ver como fica o sumário. A entrada do Bill Gates causou alterações extremas na média. A média subiu de 2 para 1.251. A mediana continuou a mesma. A mediana é uma medida pouco sensível a valores extremos. A média é uma medida muito sensível a valores extremos. Por isso aconteceu que a presença desses valores extremos, desses outliers aqui na classe dos onívoros, puxa a média bem para cima, a ponto da média praticamente coincidir com o terceiro quartil, enquanto a mediana fica basicamente no mesmo lugar onde ela ficaria se estes outliers não existissem. Aí está então. Aproveitei para gerar o nosso HTML. Temos todos os cálculos que nós fizemos, o nosso boxplot de todo o dataset, depois a ogiva, agora o boxplot dividido por categoria de dieta, o nosso cálculo do tamanho do intervalo interquartil, o nosso boxplot incrementado, separado por dieta com a geometria de pontos e as médias marcadas. E, finalmente, o nosso exemplo do Bill Gates. E chega por hoje. No próximo vídeo, vamos encerrar o assunto de visualização com gráficos de barra e de colunas e gráficos de linha. E depois seguimos com o nosso curso. Até a próxima, então.